E aí, meninos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um pouco sobre essas disputas por territórios, principalmente na Palestina, localizada ao norte do Oriente Médio, tá certo? Primeiro aqui eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o domínio do Império Otomano, tá certo? Toda essa área em destaque aqui, ó, da Ásia, da Europa e da África, tá certo? Pertenceu ao Império Otomano, ok? Principalmente essa região aqui em questão, que é justamente a Palestina, ok? Que também é uma terra santa, não é isso? Por ter sido berço de três importantes religiões monoteístas. Nós temos aí o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, ok? Então vamos lá. E aí, pessoal, essa disputa por território, tá certo? Ela é um processo bastante antigo. Vamos lá. Primeiro que nós temos a Palestina, dominada pelo Império Turco-Otomano. Nessa região, os palestinos, no caso os povos árabes, eles não tinham autonomia nenhuma, tá certo? No seu território. E além disso, o Império Turco-Otomano ele era aliado da Alemanha. E a Alemanha, por sua vez, explorava os recursos naturais dessa região, principalmente o petróleo, tá bem? E aí nós temos aí o quê? A Primeira Guerra Mundial, tá certo? Onde a Grã-Bretanha simplesmente ela combatia essa expansão alemã, não é isso? E aí o que, é que nós temos? Lógico, o conflito também da Grã-Bretanha contra os turco-otomanos, né? É algo bem óbvio. E aí o que é que a Grã-Bretanha vai fazer a fim de fazer com que os povos árabes ajudassem a ela? Simplesmente propôs um acordo falando que se eles o apoiassem e eles ganhassem a guerra, eles iriam dar a eles novamente autonomia política do seu território, não é isso? Mas a população ela não gostou muito porque a Grã-Bretanha acabava, por sua vez, explorando os trabalhadores dessa região, ou seja, os árabes que trabalhavam lá. Eles exploravam bastante eles, tá bom? Acaba gerando aí uma certa insatisfação. Com o término da Primeira Guerra Mundial, os povos árabes eles realmente tiveram o controle do petróleo, tá certo? Mas aí, ao mesmo tempo que os ingleses apoiou, digamos que essa autonomia dos povos árabes, eles também apoiavam os judeus na Europa, com a criação do Estado de Israel. É justamente o que nós vamos ver, tá bom? Que é justamente a partir daqui que vai gravar a disputa nessa região. O Estado de Israel, pessoal, ele vai ser criado em 1947. Quem cria vai ser a ONU. A ONU ela simplesmente pega a Palestina e vai dividir a região em três. Nós vamos ver daqui a pouco quais foram essas regiões, tá certo? Mas eu já adianto para vocês que ele dividiu uma parte para os judeus, uma parte para os muçulmanos e outra parte para ser uma área internacional, que é justamente Jerusalém, tá bom? Então vamos lá. Em 1948, os judeus eles declaram a sua independência e a partir daí que esses conflitos eles começam a se intensificar, tá certo? Vários povos árabes que não gostaram disso e simplesmente foram lá e invadiram, mas acabaram que eles foram expulsos do seu território. E aí eles simplesmente foram sair para o Sinai, foram também para Jordânia, tá certo? E aí os Estados Unidos apoiando os judeus, do outro lado tinha a União Soviética apoiando os povos árabes. Por que isso aconteceu? Vocês sabem, Estados Unidos e a União Soviética eles nunca se deram bem, não é isso? E nesse período era justamente o período da Guerra Fria, onde o mundo estava tendo esse enfrentamento entre duas grandes potências. De um lado tinha o sistema capitalista que era comandado pelos Estados Unidos e do outro o sistema socialista comandado pela antiga União Soviética. Então eles, a fim de não perder, digamos que domínio ou influência naquela região, eles acabaram intervindo, no caso principalmente aí a União Soviética, ok? E tá aqui, a partir da Palestina que foi proposta pela ONU em 1947 é justamente essa. Em laranja nós temos o Estado Árabe,
é isso, em 42,9%. Em marrom, nós temos aí o Estado judeu, nós temos que é com a porcentagem de 56,5%, e essa área em verde seria a Jerusalém, que seria uma área internacional, não pertencia nem a um e nem a outro, ok? Então vamos lá. Com essa insatisfação dos povos árabes, em 1964, eles vão criar a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Eles simplesmente faziam atentados violentos, inclusive, a fim de tentar dominar a sua região de volta, porque eles não gostaram dessa ideia dos judeus estarem lá no seu território, tá certo? Em 1967, uma resposta aos ataques a Israel promoveu uma guerra relâmpago. E aí o que aconteceu? Israel ele simplesmente vai tomar a Cisjordânia, vai tomar a faixa de Gaza e o Sinai, que pertencia ao Egito, e as colinas de Golã, na Síria, que pertencia à Síria, no caso. E aí é interessante, pessoal, que esse aqui ficou conhecido como Guerra de 6 Dias, tá certo? E é interessante falar também, pessoal, que em Golã, tá certo, ocorreu também essa guerra por água. Por que teve essa guerra por água? É uma região semiárida. E mesmo nos rios lá, eles não tendo um grande potencial hidráulico, qualquer rio, qualquer nascente de rio que tenha nessa região é muito importante, não é isso? Porque é a água, e a água é essencial. E é justamente nas colinas de Golã onde tinha importantes nascentes, ou seja, acaba tendo conflito aí também por água, tá certo? Então vamos lá. Em 1973, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ele simplesmente vai decretar o aumento do preço de petróleo e o boicote no fornecimento aos Estados Unidos e à Europa. O que isso quer dizer? Eu falei para vocês que a OPEP ela administra, não é isso? O volume e o valor do petróleo. Consequentemente, ela pode aumentar ou diminuir, ou simplesmente pode parar de vender o produto para algum país, justamente o que aconteceu. E aí, nesse período, foi conhecido como o primeiro choque do petróleo. É nesse período aí que vários países eles passam a investir em novas fontes de energia, tá certo? Só para criar um link mesmo, tá bom? Só que esse boicote aí logo ele parou aos Estados Unidos e à Europa. Porém, o preço do petróleo estava lá em cima. Por que isso aconteceu? Justamente por conta do apoio dos Estados Unidos e dos países europeus a Israel. Tá certo? E aí o que vai acontecer? Em 1977, o Egito, ele insatisfeito com o apoio da União Soviética, ele passa a se aproximar dos Estados Unidos e, consequentemente, ele se aproxima também de Israel, que serão os principais aliados dos Estados Unidos lá na região, tá certo? E aí, nesse contexto, digamos, de aproximação do Egito com os Estados Unidos, nós temos aí o acordo de Camp David, tá certo? Foi justamente essa reconciliação. Em troca, Israel devolveu o território que eles tinham tomado, no caso Sinai ali, e devolveu ao Egito, tá certo? Só que os povos árabes eles não gostaram muito, tá certo? Eles consideraram isso como um ato de traição. E aí, o que levou, né, a morte do presidente, ou seja, ele foi assassinado, tá certo? Justamente por conta disso. Em 1973, teve também um ataque surpresa no feriado de Yom Kippur, ou seja, dia do perdão, onde os judeus eles se recolhem, tá certo? Fazem oração, os povos árabes simplesmente invadiram, mas eles não tiveram muito sucesso, tá certo? Com essa invasão. E aí nós temos também outro conflito, né, isso lá nessa região, que é justamente a Guerra do Golfo, Irã versus Iraque. E aí esse conflito como foi que aconteceu? Irã e Iraque eles disputavam, não é isso? Só que o Iraque ele tinha apoio dos Estados Unidos, é isso? No final das contas, quem venceu esse conflito entre Irã e Iraque? O Iraque, lógico, porque tinha apoio dos Estados Unidos, porém, no final das contas, eles meio que entraram em uma trégua,
por conta que os dois países estavam falidos. O Iraque, que foi o que ele fez? Simplesmente invadiu o Kuwait, que também é um pequeno país rico em petróleo no Oriente Médio. Só que o Kuwait, ele também era um dos países membros da ONU, não é isso? Ele tinha uma certa proximidade com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, assim como vários outros países, no caso as empresas que exploravam petróleo na região, apoiaram o Kuwait, que por sua vez venceu esse conflito entre o Kuwait e o Iraque, tá certo? Justamente a guerra do Golfo, tá certo? Ou seja, só para vocês entenderem aqui, tá certo? Que o Iraque de amigo dos Estados Unidos passou a ser inimigo, tá certo? Mas vamos lá. Conflito entre palestinos e israelenses, ok? Vamos lá. Surge aí o Hamas. O que é esse Hamas? O Hamas ele é um grupo terrorista, tá certo? Que significa Movimento de Resistência Islâmica. Que em 1987 ele se torna um partido político, mas aí entenda uma coisa, ele é um partido político, mas é um grupo terrorista. Inclusive eles ainda promoviam no caso, ataques suicidas, tá certo? No caso aqueles famosos homens bombas, ok? E aí, a OLP, ele teve a perda do apoio da União Soviética, como nós sabemos, ocorreu a dissolução da União Soviética, não é isso? E aí acaba tendo problemas internos ali entre os povos árabes. Ok? Só para vocês entenderem. E aí aconteceu o acordo de Oslo, né? Onde a LP ela simplesmente prometia reconhecer o Estado de Israel, em troca ele iria ganhar território. E aí, o que é que nós temos? A criação da ANP, Autoridade Nacional Palestina, que seria um governo de transição, tá certo? Para os palestinos. Mas vamos lá. Só que aí existia uma oposição muito forte do Hamas, não é isso? Que é esse grupo terrorista que não gostava dessa aproximação, porque eles realmente queriam todo o seu território, tá certo? E do outro lado, nem mesmo em Israel, tá certo? Onde seriam os judeus, vários grupos religiosos e os colonos da Cisjordânia, eles não concordavam com essa aproximação também, ou seja, tinha insatisfação de ambas as partes. Ou seja, acaba aí gerando também mais conflitos nessa região. E aí, pessoal, um pouquinho confuso, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.